Onda Olímpica. Uma onda de informação e formação sobre o olimpismo. Estamos de volta para mais uma edição do programa Onda Olímpica, aqui na sua rádio. Rafael Sapalo, Tois dos Santos, Alves da Silva e Ana Cristina, a sua equipa, também na sua rádio. A Onda Olímpica tem o patrocínio de Angola Telecom, DCI, Endiama, Ensa, Rádio Nacional de Angola, Sonangol, TPA. Água pura. Onda Olímpica, uma força no olimpismo angolano. A nossa conversa continua com António Monteiro Bambino, secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano. A nossa conversa que está versada à preparação da missão angolana aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e agora é Tóquio 2021. António Monteiro. O orçamento rondava o contravalor em USDs eram à volta dos $900 mil na altura. Já não me recordo qual era o câmbio que nós tínhamos no momento em que o fizemos, portanto o orçamento foi apresentado em 2018 o primeiro orçamento e em 2019 o segundo. Obviamente que houve variações cambiais muito grandes a partir daí, desde então, mas acredito que qualquer coisa entre os 500 milhões e 600 milhões de kwanzas poderá ser este o orçamento que foi enviado, e na altura ainda estávamos a contar com mais duas modalidades para que eventualmente se poderiam apurar, que era o caso do judo e obviamente a questão também do basquetebol. Este orçamento serviria para cobrir que áreas? Tudo, portanto, preparação, aquisição de equipamentos e participação nos jogos. Portanto, estava tudo incluído. Obviamente que hoje as coisas são diferentes. Sei que há um orçamento aprovado que portanto, nem me quero referir a ele porque não, enfim, não... Mas vamos querer que refira porque é o que saiu e nós queremos que oficialmente nos dê a saber então quais valores que nesta altura estão. Só posso dizer que com esse orçamento nós nem saímos daqui. Sim. Qualquer viagem para o Japão, se comprarmos os bilhetes hoje, atenção, hoje, os bilhetes custam entre os 2 e os 3 milhões de kwanzas. É só fazermos contas 30 vezes 3 milhões, vamos precisar de 90 milhões de kwanzas só para bilhetes de passagem. E quanto é que vos Se o orçamento diz que são 50 milhões, bom, penso que é aquilo que está portanto, foi o que saiu na última... Sim. Acredito que as coisas, portanto, vai ter que existir uma evolução em relação a isso, ou então vamos ter que ponderar bem a nossa participação nos jogos, porque não queremos ser os causadores de desequilíbrios na balança orçamental do país. Portanto, acredito que haverá outras soluções para encararmos caso não haja verbas para participação nos jogos. Muito bem. Sabemos também, nos deu a saber que o Comitê Olímpico Internacional vai apoiar os respectivos comitês nacionais na fase de preparação. Este dinheiro já está nas contas do Comitê Olímpico Angolano ou nem por isso? Ainda não. Portanto, há um apoio que já vem sendo dado, que é aquele que nós atribuímos aos atletas que têm as bolsas. Portanto, esse apoio foi prolongado. As bolsas terminavam em 2020. O CIO conseguiu deslocar verbas para mantermos os nossos atletas nesses centros de alto rendimento onde se encontram. Portanto, já há verbas, digamos assim, diretas alocadas à participação aos Jogos, mas ainda não diretamente entregues aos comitês olímpicos. A captação dessas verbas poderá ser via dos vários programas continentais que existem. Portanto, nós vamos, a partir de agora, porque está na hora de nós começarmos a utilizar as verbas para a participação nos Jogos. Portanto, eu venho dizendo isto há muitas Olimpíadas. É preciso que as verbas que sejam alocadas para a participação aos Jogos Olímpicos sejam disponibilizadas com a maior antecedência possível. Porque não podemos continuar a receber verbas como aconteceu nos Jogos Olímpicos passados, e foi vergonhoso o que se passou na Olimpíada passada. Recebermos verbas há um mês, 20 dias antes da competição. A incerteza que pairou sobre a aquisição de equipamentos até 2 dias antes do início dos Jogos. Portanto, houve muita coisa má que passou nos Jogos passados que não queremos que volte a acontecer nesta Olimpíada. Portanto, é preciso que haja sensibilidade por parte das nossas autoridades e percebam
como estou a dizer, com um bilhete comprado o ano passado para o Japão custava 1 milhão e poucos, 1,5 milhão. Hoje já custam 2 milhões e próximos jogos vão custar 3 ou mais milhões. Portanto, são contas que temos que fazer já. É preciso enviar a embarcação para o Japão já. É preciso começarmos portanto, a dar passos na preparação da missão, quer seja a nível das seleções, a nível administrativo, a nível de exames médicos, portanto, nos seguros. Portanto, há toda uma série de tramitações que é preciso que sejam iniciadas agora e que quanto mais tarde o fizermos, mais caro nos vão custar. Quanto custa ao Comitê Olímpico Angolano manter um atleta nestes centros de alto rendimento? Os preços variam de continente para continente, mas eu diria que entre os 10 e os 14 mil dólares por ano. Ok, é o que o Comitê Olímpico Angolano vai gastando com, por exemplo, a Neide Diassonema, que é a nossa representante nesta altura no processo preparatório para os Jogos. Exato, portanto, como já são bolseiros há quase 3 anos, portanto, já terão sido gastos à volta de entre 36 e 40 mil dólares por cada um deles. Tirando isso, essa questão da dificuldade em relação a este valor que, ao que parece, é o que vos está a cabimentar 50 milhões, mas já deu a saber que de 50 milhões nem serviria para metade da missão chegar a Tóquio. Alternativas então em relação a isso, ou caso se mantenha este valor que vos foi anunciado? Bom, é preciso percebermos, portanto, é preciso termos algum cuidado com isso e eu vou procurar ter esse cuidado aqui também. Nós ou vamos aos Jogos ou não vamos aos Jogos. Se nós não formos aos Jogos, se tivermos a coragem de dizer que não temos condições de ir aos Jogos, o Comitê Olímpico Angolano está obrigado a participar nos Jogos, ainda que seja com um atleta. Portanto, por isso é que entra aqui o papel da universalidade dos Jogos. Okay. Significa dizer que há sempre verba disponibilizada pelo Comitê Olímpico Internacional para levarmos 2 atletas da natação, 2 atletas do atletismo, para garantirmos que o país está presente nos Jogos. Portanto, nenhum país é excluído dos Jogos por não ter verba, por não ter atletas apurados, por condição nenhuma. Há sempre espaço para que todos os países participem nos Jogos, ainda que seja com 2 atletas ou 4 atletas, devido a essa universalidade que é um garante do Comitê Olímpico Internacional da presença de todos os países sem discriminação nos Jogos. Há países que até participam nos Jogos Olímpicos sem a bandeira do respectivo país. Exatamente. Portanto, eles participam sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional, com verbas do Comitê Olímpico Internacional e estão presentes nos Jogos, porque não se deve tirar a possibilidade de nenhum atleta estar presente nos Jogos, seja lá por qualquer razão for. Este é um ponto prévio. Agora, nós temos modalidades que custam mais barato, outras que são mais caras. Portanto, é preciso equacionarmos bem se queremos ou se não queremos lá ir. Não é de bom tom um atleta apurar-se para os Jogos e não participar neles. Não fica bem. Casos, por exemplo, do handball e da vela. Caso da vela. E infelizmente são logo 2 modalidades, são as 2 modalidades que mais peso têm no nosso orçamento. Neste momento são. Quer queiramos, quer não. Com mais pendor para a vela. Com mais pendor, não, eu diria que estará mais ou menos empatado. A vela, se não fosse o caso da aquisição da embarcação, ficaria barata como ficaria a participação da natação ou do atletismo. Okay. A embarcação é que é o problema, temos que adquirir e transportá-la para lá. Daí o peso que teve também o Rio 2016. Exatamente. Pelo facto da nossa presença logo com 3 modalidades náuticas. Exatamente, teve um peso grande. Aí nós fomos ágeis e recorremos aos nossos amigos. Por paradoxal que possa parecer, as embarcações foram transportadas para o Rio num contentor da Federação Portuguesa, do Comitê Olímpico Português, a nosso pedido, porque as nossas autoridades não foram céleres em reagir, e se não fosse essa ajuda do Comitê Olímpico Português, nós não tínhamos participado nem na vela, nem no remo, nem na canoagem nos Jogos Olímpicos do Rio, que teria sido muito mau. Portanto, dito isto, se nós não quisermos participar nos Jogos, temos que ter a coragem de o dizer, e, não havendo verbas alocadas internamente, o Comitê Olímpico Angolano vai procurar ajuda lá fora para levar uma delegação. Não sabemos hoje qual será o número dessa delegação.
se serão os mesmos que estão apurados, se será uma delegação menor, mas eu acredito que tudo nós vamos fazer, mas tudo mesmo, para que nenhuma modalidade apurada não vá aos Jogos, ainda que nos tenhamos que socorrer de outros comitês olímpicos, portanto, de outras zonas, se ainda que tenhamos que nos socorrer de verbas do Comitê Olímpico Internacional, que inicialmente poderiam ser direcionadas para outra atividade, mas nós poderemos, caso isso aconteça e caso seja uma decisão drástica, poderemos fazê-lo para evitar que, com uma não participação, por exemplo, numa modalidade como o handball, o nosso país seja sancionado e pague multas, se calhar bem maiores do que aquelas que deveriam pagar se tivessem participado nos Jogos. Como é que o Comitê Olímpico define a cota, né, para cada um dos países? Todos os países têm cota por igual? Como é que é feita esta distribuição? Cotas de valores para que os países possam se preparar e estarem presentes nos Jogos Olímpicos. Porque disse há pouco que o Comitê Olímpico Internacional salvaguarda esta questão, não é? Para que todos tenham direito de lá estar presente. Já disse que o Comitê Olímpico Angolano já recebeu os valores que foram alocados pelo Comitê Olímpico Internacional para a fase preparatória. É esta parte que gostaria que nos esclarecesse. Portanto, diria a fase preparatória dos atletas que estão em centros de alto rendimento. Sim. Para esses, sim, as verbas continuam a ser disponibilizadas, embora a bolsa já tenha terminado. Okay. Portanto, continuam a ser alocadas verbas, que são verbas para o nosso Comitê Olímpico, que estão direcionadas para o pagamento, o prolongamento, digamos assim, das bolsas desses atletas. Agora, a universalidade fica garantida porque todos os países podem levar, como disse há pouco, esses 4 atletas, 2 de cada uma das modalidades da universalidade dos Jogos, e integralmente pagos pelo Comitê Olímpico Internacional. Existem outros programas de apoio continental que são dirigidos para os diferentes comitês olímpicos, que obviamente é feito em função do número de atletas apurados, do número de atletas que farão parte das respectivas delegações, porque se nós levamos 20 atletas, por exemplo, os Estados Unidos levarão 400, 800, 1000, a Austrália, a China, portanto todos esses levam muitos atletas e obviamente que até por uma questão de justeza não seria correto atribuir-se a mesma verba ao Comitê Olímpico Angolano do que aquela que seria entregue, portanto adjudicada a qualquer um desses comitês olímpicos que eu aqui falei. Portanto é preciso que vai haver sempre essa distribuição equitativa, percentualmente e portanto igual para todos, para evitar que não haja discrepâncias na alocação dessas verbas. Num dos pontos de conversa também que vimos mantendo, falou da dificuldade do Comitê Olímpico Angolano em ter acesso às próprias divisas por conta das políticas cambiais que recentemente o país implementou. Queria saber, esta dificuldade está ultrapassada ou nem por isso? Nós vamos ultrapassando diariamente, sazonalmente. Nós não temos como. As nossas atividades são realizadas em Luanda, em Angola, fora de Angola. Gastamos kwanzas, gastamos algumas divisas, mas a reposição de parte das verbas que nós gastamos em Angola, em kwanzas, é feita em moeda estrangeira. Portanto, o Comitê Olímpico Internacional faz a reposição de parte dessas verbas, conforme está acordado, por transferências bancárias, e depois aí sim temos enfrentado algumas dificuldades para utilizarmos essas verbas devido às políticas cambiais. Fruto disso, tivemos aí mesmo ainda que mudar de banco. Nós estávamos a ter muitas dificuldades com o banco onde recebíamos as verbas que vinham de fora. Fizemos uma mudança agora para uma outra instituição bancária, onde temos sido melhor sucedidos do que na anterior. Portanto, eu acredito que, e como não há viagens agora, portanto não existem viagens, fica complicado nós termos acesso, ficava complicado na altura termos acesso às divisas, não havendo deslocações para o estrangeiro, e às vezes há pagamentos que nós temos que fazer internamente, que não podemos utilizar as divisas, há transações que temos que fazer para fora,
que demoram 3, 4 meses, mesmo nós tendo divisas na nossa conta. Portanto, fica difícil e as pessoas lá fora não compreendem. Por exemplo, o equipamento que nós utilizamos nos jogos portanto, nos jogos da lusofonia não, os jogos da CPLP que foram em Cabo Verde, houve uns jogos que nós realizamos agora não foi em 2019 da juventude, dos jogos das juventudes, Jogos da África, sim, portanto em Cabo Verde. Os jogos foram em julho, nós adquirimos os equipamentos em maio, fizemos a ordem de pagamentos em junho e a pessoa só recebeu a verba em dezembro, depois de dezenas de comunicações que fizeram para nós, pedidos portanto, que nós apressássemos o pagamento. Fomos fazendo prova de que nós tínhamos dado ordens de pagamento de forma atempada e a instituição bancária levou cerca de 6 meses para completar um pagamento, e isso não é bom para nós porque perdemos credibilidade junto dos fornecedores. Aqueles fornecedores que eventualmente nos poderiam atender face à reputação que nós tínhamos de bons cumpridores e de bons pagadores, cumpridores essencialmente das promessas que fazíamos, essa reputação vai ficando beliscada e às vezes sem culpa portanto, do Comitê Olímpico Angolano, mas infelizmente a situação do país era aquela. Espero que hoje haja condições para que, com a reorganização do setor bancário, que estas dificuldades pelo menos sejam menores do que aquelas que foram no passado recente. António Monteiro Bambino, secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano. A COA, Comitê Olímpico Angolano, uma instituição de apoio ao progresso do desporto de Angola. O que é notícia a nível do mundo, e nós estamos aqui a dar neste ponto internacional. Estamos a olhar aqui para a posição dos atletas em relação à possibilidade do cancelamento dos Jogos Olímpicos, posição esta já contrariada pela comissão organizadora. É que há muita sensibilidade para ajudar todos os atletas, ainda com ambições, mas a situações complicadas. Isto em relação àqueles atletas que estão a tentar entrar no programa olímpico. Apesar de cada vez mais atletas darem voz à ansiedade em torno da incerteza sobre um possível cancelamento dos Jogos e alguns demonstrando desagrado por estarem a ser excluídos do processo de decisão, este organismo, no caso que surpreendendo os atletas olímpicos a nível de Portugal, lembrou que em 2020, quando do adiamento, a opinião dos atletas foi ouvida nos 4 cantos do mundo e pesou na decisão. O presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal apontou ainda para um encontro virtual na segunda-feira entre todas as comissões de atletas olímpicos e o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Em conferência de imprensa, Tomás Baco pediu paciência e compreensão a todos em torno do evento que arranca a 23 de julho, garantindo que todas as partes estão concentradas e comprometidas com a realização segura e bem-sucedida de Tóquio 2020. A especulação em torno do cancelamento num momento em que a opinião pública do Japão é favorável a esta decisão, com as sondagens a apontarem cerca de 80% dos inquiridos a favor, está a magoar os atletas. Continuam. De momento, há já 61% das vagas preenchidas para o evento e dos 39 que faltam, 15% apura por ranking, mais próximos do arranque da prova, e os restantes dependentes de torneios de qualificação, muitos dos quais marcados para janeiro e fevereiro, que têm sido adiados em vários países devido à regressão da pandemia da Covid-19. Se você não é olimpiano, é porque não quer. Acesse www.olimpang.org, o site para quem segue o olimpismo. Onda Olímpica, a sua edição de hoje termina aqui. Prometemos voltar em próximas edições. Até lá, fiquem bem. É o abraço do Rafael Sapaulo, do Tosto Santos, do Alves da Silva e também da Ana Cristina. A Onda Olímpica tem o patrocínio de Angola Telecom, BCI, Endiama, Ensa, Rádio Nacional de Angola, Sonangol, TPA. Água pura. Onda Olímpica, uma força no olimpismo angolano. Onda Olímpica.
Uma onda de informação e formação sobre o olimpismo.